Volta aqui com o Pimba nos Esportes, agora sim com Pedro Soriano, ele que é o gerente de futebol da Internacional. Primeiro, semana gostosa depois de uma vitória como essa diante da Ferroviária, com gol do Gonzalo Fornari, com o fim do tabu. E ontem mesmo aqui na entrevista do Gonzalo Fornari, ele disse, olha, não esperava tamanha repercussão pelo gol que eu marquei. Acho que estava todo mundo torcendo para que esse gol saísse, né, Pedro? Ah, sim. Acho que a gente torce pro gol de qualquer um, né? Mas aí o centroavante, quando passa ali, foi o 10º jogo dele, né? Com a camisa da Inter. Importantíssimo ter feito, por tudo que aconteceu aí com os centroavantes nesse momento. E foi muito importante o gol dele, quebrando tabu, enfim. Repercussão bacana. Que análise você faz destes 12 jogos da Inter até agora na Série D? Campeonato nosso muito de altos e baixos, né? Nós tivemos só uma sequência de 2 vitórias. Então isso... Uma semana você tá bem, na outra você tá abaixo. E uma na tá outra... no G4, tá não tá mais. E aí o nosso grupo muito embolado. Um dia você tá em terceiro, no outro dia você tá em quinto. E na mesma rodada que você termina ela no começo do sábado, em segundo, você cai para quarto. Grupo muito embolado. Então esse altos e baixos nossos, né, foi o que para alguns gera um pouco de desconforto, uma insegurança, mas para nós ali sempre foi o que nós pensamos desde aquele primeiro momento que eu falei. Nós vamos ser competitivos. E nós estamos sendo, e agora é a hora daquele sprint final, né? Tomara. Eu conversei com eles ali. Nós temos 2 situações. Uma, ou não classifica, ou se classificar, classifica bem. Classifica vindo de vitórias, de conquistas, buscando o crescimento. Então aí você vai naquela ascendência ali, que é o momento, é o sprint do maratonista ali, né? É o que a gente precisa fazer. Eu vou passar para o Mister e para o Nilcinho. Você montou praticamente o elenco da Inter, obviamente que teve também o aval do Júnior Rocha. De 0 a 100%. Quantos por cento você acertou e quantos por cento você errou? Analisando as 12 rodadas até aqui. É difícil de falar, porque daí... A gente vai perguntar sobre o jogador. Se falar em erro, não é questão de falar. É só porcentagem. Não, hoje, se a gente for classificar o nosso elenco, eu colocaria ali que o nosso elenco é 85%. Tá. Faltariam aqueles 15% para dar essa reta final, essa alavancada final, entendeu? Entendi. A gente confia bastante no elenco, em todas as partes que estão ali. É uma porcentagem considerável. Alguns ali, claro que ainda não produziram o que a gente imaginava. Outros até um pouco mais. Mas estamos satisfeitos, assim. Mas, contentes. assim, um jogador que te surpreendeu muito, aí sim é o lado positivo. Surpreendeu? Um que você positivamente. trouxe e você fala, pô, foi além da minha expectativa. Vou te falar o Mateuzinho. O Mateuzinho, eu conheço ele, já foi base comigo e na transição dele profissional eu tô com ele. Ele vinha num momento de altos e baixos e ele me surpreendeu assim, mais do que eu imaginava. Perfeito. Ele foi um pouco além do que nós... A gente sabia... Eu sei que o Mateuzinho tem as ferramentas, ele precisa desempenhá-las. Ele ainda não conseguiu desenvolver. Tudo que ele tem, por exemplo, que eu até citei esses dias, quando sobe profissional Mateuzinho, Bidu e Davó, a esperança é o Matheus. E foi o Davó e Bidu vendido. Entendeu? É verdade. Então, ele me surpreendeu. É um cara que, ultimamente, tem feito 90 minutos e sempre bem feitos. Mister? Pedro, prazer mais uma vez estar com você. Dentro do que essas perguntas que o Edmar está fazendo, eu vou encaixar dentro para a gente não fugir dos assuntos. Teve um planejamento de pontuação até onde a Inter está? Nós planejamos o tal dos 21 pontos, né? Só que era para ter feito... A ideia era a rodada passada ou uma rodada anterior. Para não ter que brigar pelas essas últimas 2 rodadas e podendo brigar até a última. Mas 21 hoje pontos o quê? Até o final desse turno ou antecipado com a 10ª? Os 21 pontos para fazer ali, para falar, hoje estamos classificados. 21 pontos. Não, mas até que rodada? Até a rodada passada. Até a passada. Era o Edmar já estava achando que até o final. Não, a nossa ideia era... Então, não é essa não. Por exemplo, nossa projeção era classificar contra a Ferroviária. O erro foi contra o então Craque, era né? na rodada anterior, era 21. Porque era... O capote foi contra o Craque, né? Foi a questão do jogo contra o Craque. Porque essa questão do planejamento que o Edmar está imaginando, 21 até a última rodada, ninguém planeja pontos na última rodada. Exato. Porque aí fica muito risco. 21 era na rodada passada. Para essas 2 rodadas nós brigarmos por posição. Primeiro ou segundo, para decidir o jogo em casa. Hoje nós estamos em terceiro, estaria brigando o jogo da volta fora de casa. Então vamos considerar uma partida, uma vitória. Vocês estão a uma vitória dentro do planejamento. Dentro do planejamento, sim. Só que assim, fora da rodada que a gente previa.
Certo. A derrota com o craque que não estava nos planos, eu acho. Não estava. Eu acho Era que uma derrota, e essa foi difícil de... Essa foi difícil Teve outra que foi difícil de digerir. Contra Mas o 15. essa, do jeito que foi o jogo, vocês estavam lá, vocês, né, foram chances e não põe a bola pra dentro, aos 49 você toma um chute e acaba tudo. É o que aconteceu ontem, por exemplo, Corinthians Universitário, linha de 5, joga por uma bola e ele pode ir lá. Só que foi o Corinthians que foi lá e matou o jogo. Nós não matamos o jogo. Você nunca tinha tomado 6 na sua carreira como gerente de futebol? Não. Acho que muita gente, né, que não tinha tomado 6. Até o Mateuzinho falou, nunca tomei 6. Mas não é comum esse resultado mesmo, né? No futebol, né? 6. Você tomar 3 gols em 15 minutos em casa é praticamente quase impossível. E pro maior rival, isso ficou dolorido, né? Mas aqui, mas a Inter deu troco no 15 lá no Barão. Talvez foi um jogo muito importante naquela oportunidade lá, né? Porque foi uma vitória que deu um gás maior pro time da Internacional, pros jogos seguintes. O que atrapalhou mesmo, eu acho que foi esse resultado contra o Craque. E a gente estava falando de pontuação aqui, 21 pontos é o cálculo que todos os times do grupo fizeram para somar e para confirmar a classificação. Ou seja, se ganhasse 7 jogos iniciais, fizessem os 21 pontos, estaria classificado. Lógico. Mas isso não é difícil de acontecer, né? E aí o Pedro falou dessa oscilação que a Internacional teve. E a gente comentou isso aqui no programa. Quando venceu o 15 lá por 1-0, a gente ficou todo mundo ficou feliz aqui, o torcedor da Inter, porque a Inter estava na fase de classificação. Aí veio a derrota na semana seguinte, que foi pro Craque mesmo, né? Aí a gente ficou todo mundo ficou preocupado, porque a Inter saiu do grupo de classificação. E aí agora venceu a Ferroviária, volta pro grupo de classificação, e aí a gente está falando dessa oscilação. E agora que é o jogo de risco, né? Nesse final de semana. Tomara que a Internacional já confirme lá para não deixar para o último jogo, porque a Patrocinense vem sendo aí o time mais regular do grupo, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o Pedro é a seguinte. Ô Pedro, na formação do elenco da Internacional, na sua visão, faltou, de repente, a contratação de um camisa 10 efetivo para a Internacional e um camisa 9 efetivo? De repente, um investimento um pouco maior num camisa 10 e num camisa 9, para que não tivesse essa oscilação que teve no campeonato e tivesse um pouco mais de tranquilidade, na sua visão também? Na minha visão, e se perguntar para o Júnior, para o presidente, eles vão falar a mesma situação. Nós confiávamos no Carlão e no Gonzalo. Nós confiávamos desde o início. O Carlos Henrique fez um baita gaúcho, o Gonzalo fez um baita goiano. E os dois fizeram uma pré-temporada, o Carlão principalmente fez uma pré-temporada que em jogo com time de Série C eles vieram perguntar sobre o Carlão, entendeu? Só que não aconteceu. Não aconteceu, então os 9 ali, nós estávamos muito tranquilos. Achamos que ia resolver um pouco mais rápido. Demorou muito, né? Na 12ª rodada que saiu o gol do primeiro 9 nosso. É que os outros, né, os beiradas ali, os extremos, fizeram gol, né? Deram conta. Mateuzinho, Juninho, compensaram. João Felipe. É claro que você tem um 9 ali que faz o gol também, e você tem esses beirados que fazem, você vai alavancando, porque tiveram chance. Todos tiveram chance. Chance de gol, tô dizendo, não chance só de jogar. O Carlão teve chance, o Gonzalo teve chance. O Gonzalo teve uma lá contra o Maringá, aqui, no jogo em casa, aqui no final do primeiro tempo, matava o jogo. O Operário, que ele bate, né? Contra o Maringá. Ele falou Operário. Foi o jogo que a gente tava com um a mais no primeiro tempo. O Gonzalo, que o Bochecha toca para trás e ele chuta caindo. Você se lembra? Você se lembra como que eu falei que ele tinha batido na bola? Ele confirmou ontem. Pegou de trava na bola. De trava. Pegou para cima. Mas isso, eu expliquei o porquê que aconteceu. O Nissim ficou meio... Ele é sempre contra mim. Não, aí ele rouba uma bola. Porque o Gonzalo é sempre aquele jogador que ajuda muito, né? Muito. A marcação lá atrás, não deixa os zagueiros ficar tocando passe. Isso daí tem um desgaste, lógico. Muito. E aí essa bola foi roubada no meio, ele estava no meio campo. E fez uma jogada de velocidade com muito, e ele acompanhou toda a jogada. Quando chegou nele, aí eu falei para o Nissim, quando se falta oxigênio, você está cansado, falta oxigênio, o movimento já não é o mesmo que a cabeça pediu. Tanto é que como é que um jogador vai pegar de trava na bola? Não tem lógica. Sim. Ele fez todo o movimento correto para chapar a bola. Mas pegou na trava, você fala, pô, onde está essa explicação? Não. É que é essa coisa do cansaço. Mas eu respeito a opinião do Tatinha. Sim. E respeito o Gonzalo também. Mas não aceita. Não, aceito. Mas um centroavante... talvez não aceite. Mas um centroavante, ele não é um lateral direito, vamos dizer que o sujeito ele corre até a linha de fundo, volta pra marcar, vai à linha de fundo, volta pra marcar, da hora de fazer um gol, pô, o cara tava cansado.
O Gonzalo não fez tudo isso naquela hora, que era o que mais precisava dele, tá cansado daquele jeito. Sabe quando eu percebo isso, Nilcinho? Vou te ajudar para você não ficar entrando muito nisso. O senhor já foi jogador, então eu te respeito. Não, eu vou falar. Então você observa quando o jogador coloca a mão no joelho, principalmente as duas mãos, e abaixa. Dá uma Aquilo ali agachadinha. é cansaço. Não, mas é natural. Todo mundo está cansado, botar as duas mãos no joelho e abaixa. Você vê depois do lance, ele faz esse movimento. Eu acho que ali foi mais acaba o jogo, ele deita. Cansaço. Acaba o primeiro tempo logo em seguida. Ele deita, ele tá extenuado. E aquele jogo era a sequência que nós tínhamos vindo de... Foi o final de semana contra o 15, meio de semana contra o Operário, final de semana contra o Maringá, tinha Maringá de novo depois. Mas deixa uma coisa bem clara. O Carlão estava vindo titular, Gonzalo não estava vindo titular. Mas, ô Nilcinho, deixa eu fazer uma vírgula aí. Eu não estou defendendo o Gonzalo, eu só estou explicando por que aconteceu. Eu entendo. Não, e eu respeito a sua opinião, claro, e respeito o Gonzalo também. Eu só acho assim que eu acho que foi mais má fase daquele momento dele do que um cansaço. Mas e aí, em relação ao camisa 10? E aí, só complementando a questão do centroavantes ali, nós confiávamos, como hoje nós confiamos no Gonzalo e no Joel, né? E a questão do 10, nós tínhamos o Bruno Menezes, que tinha ficado do Paulista. Mas utilizou pouco. Mas ele foi titular nas 2 primeiras rodadas fazendo gol contra o Cascavel. Ele foi bem utilizado, assim. Tecnicamente, ele é muito bom. Só que fisicamente ele tem deixado um pouco ali... Falta um pouco do último gás ali dele. Nós tínhamos o Cauê, que é um atleta que acho que o 3º clube que ele trabalha com o Júnior. Então, assim, tem a facilidade de adaptação, de saber como joga, de facilitar para quem está do lado, ajudar quem está do lado, de como é o esquema. E nós tínhamos também a situação do Juninho. O Juninho, ele é um meia, Foi que ele só falou que aqui. ele faz a beirada. Ele falou, não, a preferência dele é jogar como meia de armação. E aí, o que aconteceu? Começou a dar muito certo. O Cauê, o Juninho na beirada, o João Felipe de outro lado. Então, aí o Juninho acabou não sendo... Então, com o 10 ali, nós também tínhamos esse planejamento com esses 3 atletas. Só que aí agora veio a lesão do Juninho, né? Enfim, um jogo ou outro que vai ter oscilação do atleta. Queda. Nós do campeonato oscilamos, então também tem a oscilação do atleta. Mas, Pedro, esse dando certo, precisa ver qual que é a filosofia do dando certo. O Cauê, como armador, ele teve uma assistência em 12 jogos. Sim. Isso não vamos considerar. Porque você pega o Bruno Menezes contra o craque. Ele entrou faltando 20 minutos, ele deu uma assistência. Sim. Se lembra pro Cadu? Pro Cadu. Certo? Nesse jogo agora, a mesma coisa. Ele entrou, mudou o jogo. É esse meia que eu estou dizendo. Esse meia que o Nucinho quer dizer. Meia 10, de armação. 10, não meia de recomposição. Tal. Se você fala assim, o Cauê entrega, ele ajuda na marcação, na contenção. É um jogador que está ali fazendo uma colaboração no sentido de fazer o tripé no meio para ajudar na marcação. Indiscutível. Jogador que aguenta os 90 minutos na mesma intensidade. Indiscutível. O que o Nucinho está dizendo é o meia de armação, de assistência, de último passe. Porque você percebe na característica, a gente está falando de 12 jogos. 2 jogos não dá para avaliar o jogador. De 12 jogos, você já vê qual que é a característica do jogador. Ele domina a bola olhando para trás. É característica do jogador. E não é nesse campeonato que ele está fazendo isso. É característica. E o meia de armação, ele faz o inverso. Sempre olhando para frente, domina, olhando a primeira opção. Você pode ver que de 10 passes do Cauê, 9 são lateral ou para trás. Não é o meia de ligação. Então você fala, eu vou jogar com 3 jogadores no meio ali, como está jogando hoje. Bochecha está machucado. Cadu e o Cauê. Você fala, vou jogar com 3 jogadores ali, marcação minha está tranquilo. Você fala, esse é o encaixe que eu quero. Aí o Nucinho, a pergunta dele é fazer esse meia de ligação. E aí tem que ser o Bruno. Você vai falar para mim, tem hora que ele desliga, eu concordo perfeitamente. Se ele mantesse essa intensidade, quando ele entra, eu falei pro Edmar, é jogador de Série A. A qualidade, jogador com 20 minutos já dá uma assistência. E não é um passe qualquer. Você viu o Pocadu? Fica fácil quando o jogador tem essa qualidade. Eu não estou comparando quem é melhor, quem não é. Estou dizendo de posição e de fazer o que dentro do propósito da posição. De repente o Júnior gosta de jogar com 3 jogadores assim, no caso o Cauê fazendo isso aqui, é proposta, estratégia do treinador. Marcação, mas o que o Luciano está pedindo é esse meia para dar o último passe.
Não. Que a gente sabe também sim. que é escasso no mercado Não, também, é mas... completamente. Lógico, é nós difícil. Nós temos buscado, nós temos procurado desde antes na montagem, né? Aí tem um que tá em time de Série D, só que time de Série D que paga horrores. Tem uns times de Série D aí que paga caminhão. Mas nós temos buscado, tem procurado, tem sido alguns... Antes da vinda do Joel, nós já estávamos buscando em algumas posições específicas. Porque o Cauê, ele é esse meia do encaixe da marcação, da doação, perfeito. Da pegada, né? Ainda não é que nem o Bruno, que acha um passe, que dá uma enfiada, a famosa pifada ali, né? Que acha um centroavante, que acha um beirada entrando num facão. Mas nós tínhamos também essa ideia no Juninho. Não tem, o Juninho ainda começou a ir pro machucou, lado, né? e aí machucou. Juninho esse cara, viu? O Juninho, Poderia ser, porque falaram pra gente, falou, você precisa ver o Juninho armando. O Juninho no Marcílio Dias, né, o último clube dele, ele é o 10 ali do campeonato da Copinha do ano passado, do campeonato estadual desse ano, ele é o 10 do Marcílio. Só que ele fazia essa função. Em 2017 ele era um beirada nosso no Guarani. E aí ele começou a vir mais por dentro, que é a origem dele no Palmeiras, tudo. E aí veio a lesão, tanto na semana que as coisas iam começar a ter algumas situações diferentes. Tudo acontece por um motivo. Normal. E aí nós também, né, estamos no mercado, não estamos ali dormindo, estamos procurando. É difícil. Né? Não, o 10 a posição e o 9. é lógico. O 10 e o 9 no... O 10 e o 9, se a gente for falar aqui de lateral direito, nós vamos discutir quem é o melhor e se tem o melhor. Isso 10, no nível de Brasil. Então, 10, todas as posições. Se você descer aqui assim, ó, essa avenida aqui e virar à direita, tem o estádio Comendador Agostinho Prado, o 10 tá ali. Proporção é assim. Série D e uma Bzinha, de sub-23. Tá, mas o Independente tem um 10. O 10. E nesse sentido, jogador de ligação. Esquema um pouco diferente do que o Júnior joga, né? Talvez esse 10 também, que nem um 10 de criação, um 10 mais cadenciado. Hoje eu não sei se ele vai ter tanta bola no pé para trabalhar com a gente, entendeu? Então tem essa questão que a gente também tem que analisar. Falta. Nós ali, eu, Júnior, comissão, analista, nós temos visto assim jogadores por dia, depois que começou o campeonato, nós vemos 10 a 15 jogadores por dia. E você começa a olhar, você fala, tem um 10 assim lá no... Aí você olha, você fala, não tem condições. Não vai conseguir jogar aqui. Entendi. Entendeu? Não vai. Nosso esquema de jogo hoje, esse cara não vai jogar. Aí você vai tirar uma informação, como que ele é na recomposição, como que ele é sem a bola. No esquema do Júnior não tem como. Então tem tudo isso que a gente tem que equilibrar para buscar... E ser assertivo, trazer peça para competir, para disputar posição, não adianta. Tem que ser acerto. Foi isso que eu falei para vocês lá atrás. Vamos montar o elenco. E depois a peça de reposição, aquele cara que vem para pegar a camisa e jogar. Nacional 19:31. Pedro, por que Joel Vinícius? Como é que vocês chegaram num consenso para trazer esse novo atacante para a Internacional? Nós tínhamos algumas opções ali para a posição. Um jogador de imposição física, que era o que a gente precisa nesse modelo de jogo também, de muita força e tem uma boa finalização. É um jogador que eu vi jogar a 2 de 2020 pelo São Caetano, no ano do acesso ali. Mas é diário, sai? Oi? Ele é diário, sai também? Ele é centroavante de área, mas que ele busca muito a bola, entendeu? Até uma coisa que a gente estava conversando hoje no treino. Ele acaba saindo muito, que não é a situação que acontece em linha, né? Vai baixando junto e ele acaba indo buscar um pouco mais o jogo para fazer acontecer. Mas vai se encaixar bem no modelo ali. Foi uma das indicações que nós tivemos e foi uma maneira fácil de trazer também, ajudou. E o Luiz Carlos, goleiro? Pela experiência, o né? Luiz, 35 anos. O Luiz pela experiência, algumas indicações de pessoas de confiança, assim, para o presidente, para mim. E é difícil trazer atleta para curto espaço de campeonato, né? Porque o atleta ele quer 3 meses de contrato, ele quer contrato de produção, mas não quer cláusula de produtividade dentro do contrato. Então o Luiz também era um cara que tinha conhecimento, que subiu Juventude, aí tiveram pessoas do Pintado, trabalhou com ele. Então foram algumas situações que a gente precisava naquele momento da lesão do João. Tá, vou passar para os meus companheiros. Não precisa falar nomes, tá? Mas hoje, do elenco da Internacional, quantos atletas estariam
prontos e aprovados para o Paulistão. Não precisa citar nomes. Eu coloco ali de 10 a 12 atletas. Perfeito. Mister? O Mister é mais exigente aqui, viu? Colocou... O coração do Soriano é enorme. Quanto que tava no meu? 4, né? 4. Na lista do Mister. Mas já teve mais, né? Não, já teve mais, mas entre aqueles que ele citou, vai do começo do campeonato até Mas agora, só Franklin... eu tô analisando hoje, hein? Isso. Sim. Não, mas vamos dizer quem você falou ao longo dos 12 jogos. Começou o Franklin, Bochecha, Franklin, Gustavinho, César Moraes que continua. e Vinícius Kiss. O Vinícius Kiss Você agora, recentemente. incluiu. É. Seriam 5. Seriam 5. Contando ainda... Não, Jussane. 6. 6. Isso. Tá dentro desses nomes aí, tá? Ele fala 100%. É. Não tem como. Agora, vamos pensar sempre positivo. E pela ascensão, o momento também da Inter tá bom. Consegue a classificação para a próxima fase. Eu sei que são coisas degrau a degrau, mas vamos pensar positivo. Porque você já deve estar pensando, porque tem que ser... Planejamento é sempre depois, né? Esperar acontecer para fazer não é um planejamento. Já tem algumas contratações, pelo menos planejada. Engatilhadas. Não, planejada, porque engatilhada tem que esperar acontecer a classificação. Tem conversa. Tem bastante conversa fluindo. Aí tem alguns nomes que a gente gostaria de contar. Quantas fichas tem? Não, É liberado? É liberado. 50 atletas. Então é então liberado. liberado. Não é que nem o Paulistão. Mas tem algumas conversas tem algumas posições específicas que nós gostaríamos de contar. Assim, engatilhado não tem, porque senão nós já íamos trazer. Se tivesse engatilhado, já traria, né? Mas não tem a dificuldade. Você prefere na próxima fase, Titi, por gentileza, você prefere na próxima fase começar fora ou começar em casa? Eu gosto de decidir o jogo do lado do torcedor. Então eu preferia classificar entre os 2 primeiros para decidir o jogo em Limeira. Só entre os 2 primeiros que a Inter decidiria em casa. Isso, a segunda fase, né? 16 avos. Depois é somatória. Que foi o que aconteceu ano passado comigo, no Paraná. Nós classificamos em segundo, decidimos o jogo com o Cascavel em casa, nos pênaltis, torcida, estádio lotado. Só que na pontuação, como empatamos 2 com o Cascavel, o Pouso Alegre ganhou as 2, ele passa nós na pontuação e a gente decide o jogo lá em Pouso Alegre. Para nós, foi uma das coisas que a gente acha que poderia ter sido diferente. Então, eu gosto de decidir do lado da minha torcida. Hoje a Inter pega adversário do grupo A8, que tem Caxias, que tem Joséense, né? São Joséense, Brasil de Pelotas, Ercílio Luz, Camboriú, Concórdia. Santo André. Não, Santo André está no A6. No A6. Então hoje o Caxias. Hoje seria o Caxias. Decidindo lá no Centenário. Vai pegar do grupo A8. Hoje nós pegamos do grupo A8. Não, hoje não, vai ser do A8. Sim. Vai ser do A8. Hoje seria o Caxias. Depois hoje seria o Caxias, mas vai ser É do A8. Do A8. Time vice-campeão gaúcho e jogando uma grande final contra o Grêmio. Sim. Olha não, mas você vai falar da Inter, você vai falar Inter. Mas você fala de momento. Não, tá. O Caxias decidiu esse ano o Campeonato Gaúcho mesmos jogadores? Com o Grêmio. Perdeu o Jean Elias, que foi pro Perdeu, acho que quase 80% do elenco é o mesmo. Mas é o Caxias. Mas o elenco é o mesmo. É o mesmo, pode ser o mesmo. É o que nós comentamos lá. Hoje o Caxias, decidir lá no Centenário, tudo. Nós vamos passar. Quem vier tem que jogar contra quem vier. Não tem o que fazer. Mas será bom fugir um pouco do Caxias, né? Mas se tiver que passar e pegar o Caxias, a gente vai ter que ir lá no Centenário e classificar, não vai ter jeito. Hoje, o Caxias tem um elenco que tá há mais tempo junto. E isso muda um pouco a história. Mas se você perguntar pra mim hoje, Edmar, você quer pegar o Caxias, eu quero. Eu quero. Eu não. Você não tá classificado, como é que você tá escolhendo? Quais seriam as opções? Se eu pegar o Caxias, eu classifiquei. Não, mas tudo bem. O primeiro objetivo é classificar, Edmar. Mas classificando, eu preferia encontrar um Ercílio Luz, eu preferia encontrar... O Ercílio é um time que tá junto desde o ano passado. Mas é o mesmo time. Camisa. Tem. Não, o próprio Brasil de Pelotas, que agora entrou no G4, né? Tava um tempo ali fora, agora teve uma curva que foi pra... Mas, Edmar, é uma discussão que a gente tá levando aqui que pra mim não tem nem peso. Não, sim. Mas, Edmar, tem uma outra situação também que a gente tem que levar em consideração. Lá embaixo, lá no grupo A8, eles também estão olhando assim, putz, a Inter tá crescendo num momento que, não era pra crescer. Pegar os caras lá vai ser difícil. Então também tem isso do outro lado. Vai ter isso do outro lado, né? O pessoal fala, eu tive em outros estados, quando você vai enfrentar Paulista, né? O pessoal
fica com o pé atrás também. Sim. Como, né, é difícil jogar com o Caxias no Centenário, é difícil jogar com o Brasil no Bento Freitas, é um caldeirão. Então, assim, é difícil, tudo vai ser difícil ali. Outro estádio, o grama vai ser ruim, o estádio vai ser apertado e tem que passar por cima. Quando vocês iniciaram aí a montagem do elenco, com toda sinceridade, qual foi o principal objetivo? Pelo menos fazer uma boa campanha ou realmente buscar o acesso? Eu digo isso porque se você pega equipes de Norte e Nordeste que estão na Série D do Brasileiro, enfim, outras equipes, os investimentos foram bem maiores do que a própria Internacional. Então, assim, o planejamento que vocês fizeram, realmente o planejamento de acesso ou chegar o mais longe que for possível, de repente visando aí o Campeonato Paulista do ano que vem, fazendo aí um trabalho para que alguns jogadores realmente se destacam, já visando o Campeonato Paulista do ano que vem? Planejamento sempre é o maior objetivo, que é o acesso. Eu não sei se eu vou estar aqui no Paulista. Então não adianta eu pensar no Paulista. Vai. Eu tenho que pensar agora. Hoje, eu, o Júnior, presidente, nossa comissão, nós temos a Série D aqui na nossa mão. Eu não tenho Paulista, eu não sei se eu vou estar aqui no Paulista. Então, eu tenho que pensar agora. Claro, o investimento que foi dado foi esse. Ok, vamos com esse investimento. O planejamento vai ser em cima desse investimento. Só que o planejamento é o quê? É brigar para classificar, que a Inter não classificou nas 2 últimas competições, e não classifica há um tempo. E depois ali nos mata-mata, sempre brigar para o acesso. Não tem, porque eu não sei se eu vou estar aqui no Paulista. Claro que eu gostaria muito de estar, porque você começa a fazer uma continuidade. A Inter, acho que ela tem nas mãos a oportunidade de ser o próximo São Bernardo, o próximo Mirassol, o próximo Novo Horizontino. Que com a continuidade, Série D, Paulistão. Série C, Paulistão. Hoje eles estão na B, o São Bernardo brigando ali no G8 para classificar. Então a Inter tem, porque tem calendário, tem competição. E acredito que, assim, dando tudo certo, as coisas vão fluir para isso. Mas o objetivo é subir. É subir. Edmar, porque não dá para saber. Eu vou fazer uma colocação aqui, porque acho que da maioria dos dirigentes que vieram aqui, contando desde o acesso da Inter para a Série A1, todos foram taxativos, todos, com exceção do Pedro hoje, em falar de valor financeiro, de financiamento lá embaixo. Folha baixa. Em nenhum momento você falou disso. Você falou, foi me dado isso, eu vou trabalhar em cima disso. Parabéns. Por quê? O que acontece, quando eu vejo dessa forma, quando o profissional ele aceita a proposta, porque é impossível ele chegar no momento dele aceitar o contrato, aceitar a proposta, ele não saber os valores que tem, para depois ele usar isso como amuleto. A partir do momento em que você aceitou, se fala agora, eu assumi, eu aceitei, então você não usa mais isso como desculpa. Você fala, foi isso que foi me dado, eu vou batalhar em cima disso. Então, nesse sentido, parabéns. Porque em momento nenhum você usou isso como desculpa. Show de bola. Você falou, tá aqui, minha proposta, é isso aqui que vocês me dão, eu aceito, eu vou atrás. Sempre foi essa mentalidade. Nós sabíamos desde o início qual era o budget ali, o que nós íamos ter para trabalhar, e nós íamos montar uma equipe competitiva para brigar pelo acesso com isso. E pronto, eu não posso... Vou falar presidente, não quero. Não tem como. Não, porque os outros sempre ficam falando da folha. Não, você é mais baixa. Não... Tá, mas você não sabia que ia ser mais baixa? Exato. Agora você vai dar como desculpa? Você tá feliz? Tô, muito feliz. Dá pra perceber, cara. Tô contente. Dá pra ver no semblante claro que seu. Queria estar mais feliz ainda, mais contente, já classificado. Mas eu ainda acho que você tá um pouco tenso. Você acha que a classificação não veio ainda? Né? Ainda não veio. Dá pra ver que você tá... Foi a hora de o jogo fosse amanhã. Eu tô como, Edmar? Como eu tô como? Você tá sempre Edmar Você viu que ele... Foi o que eu falei, o jogo mais difícil desses últimos 3 jogos era a Ferroviária. E agora o jogo mais difícil é o Cascavel. É o jogo mais difícil, é o jogo mais importante da nossa vida é o Cascavel, domingo. Não tem o que fazer. E o seu Júnior Rocha? Eu tô sentindo que o ambiente tá bom. É bom, o ambiente nosso é bom. Entre nós, diretoria, comissão, atletas, o ambiente é bom. O grupo é muito bom, trabalhador e... merecemos. Vamos continuar para isso. Nilson, a última sua. Eu só quero parabenizar aqui o Pedro, né, pelo trabalho que ele vem fazendo, né, por todas as dificuldades que normalmente existem, né,
E eu quero desejar sorte, que você fique pro Campeonato Paulista do ano que vem, quem Também sabe quero. montando aí um bom elenco para Internacional. Com dinheiro, né? Aí fica aí bom. Aí melhora fica um pouco mais, né, a questão de finanças, né, para estar investindo aí em jogadores. Mas parabenizar pelo elenco que foi formado, por todas as dificuldades, pelo trabalho que vem fazendo, desejo sucesso e que venha com a classificação lá contra o Cascavel, né? Obrigado, Zanqueta. É assim, é muito difícil, né? A primeira vez que nós viemos aqui, nós tínhamos 8 atletas contratados para chegar. Na primeira semana de trabalho tinham 6 Mas atletas. deixou uma boa impressão. Deixou. E assim, Elogio você. O nosso elenco tá junto há 3 meses. Olha isso. E os outros que nós estamos disputando, o Cascavel foi vice-campeão paranaense. Patrocinense tá 3 também. A Patrocinense Montou em cima do mas ainda campeonato. ficou com 12 atletas do playoff de rebaixamento do Mineiro. Nós não tínhamos 12 atletas, né? Você aí conhece tudo. Não, mas eu lembro porque o jogador do Patrocinense, depois do jogo contra a Inter, falou, nós montamos um time aqui às pressas, não tá encaixado. Remontou, né? Eles remontaram, mas assim, eles estão muito bem também na competição, mas você pega o Craque, jogou o Campeonato Goiano junto, o Maringá, isso não é uma desculpa, não é isso, é que assim, é difícil você montar um time do zero. Por isso que eu falei, Tatinha, a questão dos 10, 12 atletas para um paulista, porque você tem 26 para inscrever, é muito mais fácil trazer 14 pontuais. Ô, Dimar, vou fazer uma curtinha assim. Vai lá. Não, sim ou Vá, não? pitbull. Sim ou não? Tá preparado para o Paulista 2024? Você. Eu? É. Sim. Com certeza. Com certeza. Vamos passando aí. Vamos para Cascavel acompanhar a Inter. Pedro, obrigado, viu? Pela gentileza. Obrigado vocês pelo convite. Estou aberto para mais convites aí. Se Deus quiser ir nos mata-mata. No Paulistão, vamos principalmente. Paulistão. Se tiver aqui no Paulistão, estarei aqui. Não, você imagina, vai ser assim, né? Quando ele veio aqui a primeira vez, ele falou, olha, eu tenho 8 jogadores, 3 de Série A2. A próxima vez que ele vier pro Paulistão, eu tenho 4 do Brasileiro Série A, mais 2 Brasileiro B. Tomara. Tem dinheiro, né? Tomara. Pedro, obrigado pelo convite. E vamos, se Deus quiser, classificar a Inter no domingo. Amém. Vir para cá pro último jogo, né, buscando posição no grupo e um pouco mais de tranquilidade, que já poderíamos já estar numa posição diferente na competição, mas enfim, não tem problema, um grupo muito equilibrado e vamos classificar a Inter. 2-1 pra Inter, Mateuzinho e Gonzalo Fornari. Onde eu assino? Onde eu assino? Obrigado, não Pedrão. gosto, não é bom tomar gol, porque depende das circunstâncias, então. você começa perdendo, então, mas 2-1 é assim, né? Melhor. A gente assina embaixo. Obrigado, Pedro. Obrigado Valeu, vocês. grande. Valeu, Edmar. Tamo junto. Um abraço. Tchau, pequeno.